3 da não incidência. Artigo 5º. O imposto não incide sobre serviço de transporte ou de comunicação, salvo ser relacionados com exploração de atividade econômica, regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, e isso quando prestados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, quando prestados pelas autarquias, fundações instituídas pelo poder público e estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou sejam delas decorrentes. O imposto não incide sobre a prestação de serviço de transporte e comunicação quando relacionados com as finalidades essenciais e prestados por templos de qualquer culto, partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais, trabalhadores e instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, desde que não distribuam qualquer parcela de seus patrimônios, de seu patrimônio, rendas ou a qualquer título. Apliquem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Não incide ICMS a operação em que destine ao exterior mercadoria, inclusive produto primário, produto industrializado, semi-elaborado, bem como sobre a prestação de serviço para o exterior. Não incide ICMS na operação que destine a outra unidade da federação o petróleo, lubrificante, combustível líquido e gasoso, dele derivado, ou energia elétrica, quando destinado à comercialização e industrialização do produto. Não incide ICMS na operação com ouro definido como ativo financeiro ou como instrumento cambial. Não incide ICMS a operação com livro, jornal, periódico, impresso em papel ou apresentado em mídia eletrônica com um papel destinado à sua impressão, ou com aparelhos leitores de livros eletrônicos e readers confeccionados exclusivamente para esse fim. Inclusive o serviço de transporte com ela relacionado não se aplicando. Ou seja, esses daqui vão ter hipótese de incidência. Estamos aqui no inciso 6º e a gente vai até aqui a linha E, da linha A até a linha E. Tudo isso aqui é hipótese de incidência do ICMS. A operação com livro, jornal, periódico, impresso em papel, em mídia eletrônica, o papel destinado à impressão e o aparelho leitor de livros eletrônicos, confeccionado exclusivamente para esse fim, isso aqui é hipótese de não incidência, não incide. Mas agora, esses que a gente vai falar aqui, embaixo da linha A até a linha E, eles são hipóteses de incidência, ou seja, incide ICMS. Então, incide ICMS na operação com livros em branco, pautados ou destinados à escrituração ou ao preenchimento. Tá? Então, estamos falando de livros. Agora, sobre papel. Papel encontrado com pessoa diferente da empresa jornalística, editora ou gráfica, impressora de livro ou jornal periódico. Papel encontrado na posse de pessoa que não seja importador, licitante, fabricante ou distribuidor, fabricante do produto. Papel consumido ou utilizado em finalidade diversa, edição de livro, jornal e periódico. Papel encontrado em desacordo com o documento fiscal. Máquina, equipamento e outro insumo destinado à impressão desses produtos. Outro bem ou mercadoria que acompanha livros, jornais, periódicos impressos em papel ou apresentados em mídia eletrônica, ainda que na condição de brinde, observado o inciso 4º do artigo 47 desse regulamento. E operação com aparelho multifuncionais como tablets, smartphones e laptops. Só interessante fazer esse paralelo aqui, ó. A gente está falando de tablets, smartphones e laptops. Aqui, ó, em cima, é livro eletrônico e reader, confeccionado exclusivamente para esse fim. Ou seja, um fim de ser um leitor de livros, como, por exemplo, o Kindle. Agora, se você tem um tablet que você usa para outras coisas, como navegar na internet, você tem o seu telefone, que você pode até usar como leitor de livros, mas você tem outra utilidade com ele, um laptop também, e isso aqui vai ser uma hipótese de incidência. Isso aqui, ó, tanto que vai da linha A à linha E, isso aqui tudo é hipótese de incidência. Tá? Agora, o livro, o jornal periódico e o livro eletrônico, eles, inclusive seus leitores, né, eles têm hipótese de não incidência. Não incide ICMS na saída de mercadoria objeto de alienação fiduciária em garantia. Não incide ICMS na saída de mercadoria objeto de alienação fiduciária em garantia. Na transmissão do domínio feita
pelo devedor fiduciante em favor do credor fiduciário. Não incide ICMS na saída de mercadoria objeto de alienação fiduciária em garantia, na transferência da posse em favor do credor fiduciário em virtude de inadimplemento do devedor fiduciante. Não incide ICMS na saída de mercadoria objeto de alienação fiduciária em garantia, na transmissão de domínio do credor em favor do devedor em virtude da extinção da garantia pelo seu pagamento. Não incide ICMS na saída do estabelecimento prestador de serviço alcançado pela tributação municipal de mercadoria para utilização ou emprego na prestação de serviços listado em lei complementar, ressalvados os casos expressos na incidência do ICMS, observado o disposto no parágrafo 5º desse artigo. Não incide ICMS na saída de mercadoria pertencente a terceiro, de estabelecimento de empresa de transporte ou de depositário, por conta e ordem dessa. Não incide ICMS na saída de mercadoria pertencente a terceiro de estabelecimento da empresa de transporte, ou de depósito, por conta e ordem desta. Não incide ICMS na saída de mercadoria com destino no armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no Estado, para a guarda em nome do remetente. Não incide ICMS na saída de mercadoria dos estabelecimentos referidos no inciso anterior, em retorno ao estabelecimento depositante. Não incide ICMS na saída de bem integrado ao ativo permanente, assim considerado aquele imobilizado, pelo prazo mínimo de 12 meses, após o uso normal a que era destinado, exceto nas seguintes hipóteses. Ou seja, nas seguintes hipóteses, vai incidir: quando se tratar de bem integrante de ativo permanente de origem estrangeira que não tenha sido onerado com ICMS, ou até 12 de março de 1989, pelo imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, que era o imposto anterior ao ICMS, e depois ele se transformou em ICMS, né? Na etapa anterior à sua circulação no território brasileiro, ou por ocasião de sua entrada no estabelecimento importador. Então, vai ser também uma hipótese de incidência de ICMS no caso da venda do produto, objeto de contrato de arrendamento mercantil, leasing, em decorrência da opção de compra exercida pelo arrendatário. Agora voltamos para as hipóteses de não incidência. Não incide ICMS na operação em decorrência de contrato de comodato, locação, arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Quer dizer que nesse caso aqui é uma hipótese de incidência. Aqui é uma não incidência. Operação em decorrência de contrato de comodato, locação e arrendamento mercantil. Então, decorrente desse contrato, é não incidência. Depois, quando houver a venda do bem arrendado ao arrendatário, será uma hipótese de incidência. A transmissão de propriedade de mercadoria a herdeiro ou legatário em razão de sucessão por processo de inventário ou rolamento. Não incide ICMS. Não incide ICMS. Não incide ICMS na operação de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou outra espécie, desde que não importe em saída física de mercadoria. Não incide ICMS na prestação de serviço de comunicação realizado internamente no estabelecimento do próprio contribuinte. Não incide ICMS na saída de mercadoria em razão de mudança de endereço do estabelecimento nesse estado. Não incide ICMS na operação de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistros para as companhias seguradoras. Não incide ICMS na saída, em operação interna, de material de uso ou consumo de um para o outro estabelecimento do mesmo titular. Não incide ICMS a saída de concreto, cimento ou asfáltico destinado à obra de construção civil promovida por quem executa por administração, empreitada, subempreitada, e detém a notação de responsabilidade técnica, arte, ainda que preparado fora do local da obra, até dia 31 de dezembro de 2032. Não incide ICMS na prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Parágrafo 1º. Observado o disposto no parágrafo 3º, a não incidência de que trata o inciso 3º desse artigo alcança. A não incidência do inciso 3º
fala das operações que destinem ao exterior mercadoria, inclusive produto primário, produto industrializado, semi-elaborado, bem como sobre prestação de serviço para o exterior, exportação de mercadoria ou serviço. Essa não incidência alcança a operação que destine mercadoria diretamente a depósito em recinto alfandegado, em recinto especial para despacho aduaneiro de exportação, REDEX, ou em estabelecimento de pré-embarque, EPE, com fim específico de exportação, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, inclusive trade company, observado o disposto em um anexo. A não incidência referente à exportação também alcança a saída de produto destinado a consumo ou uso de embarcação ou aeronave de bandeira estrangeira aportada no país, qualquer que seja a finalidade do produto a bordo, Isso desde que a operação seja efetuada em despacho de exportação, devendo constar no documento, como natureza da operação, o fornecimento para consumo ou uso em embarcação aeronave de bandeira estrangeira aportada no país. E desde que o adquirente possua sede no exterior, desde que o pagamento pela aquisição do produto seja efetuado em moeda estrangeira, por meio de pagamento direto ou indireto. Se for pagamento direto será mediante o fechamento de câmbio em banco autorizado, se for indireto, a débito na conta de custeio mantida pelo agente ou representante do armador adquirente do produto. E desde que essa saída de produto destinada a consumo, uso ou embarque em aeronave de bandeira estrangeira aportada no país, qualquer que seja a finalidade do produto, desde que haja a comprovação do embarque do produto pela autoridade competente. No inciso 3º, ele fala que onde que estão aqui as operações relativas à exposição de mercadoria para o exterior a que se referem essas seções aqui. Lá do anexo 9. Parágrafo 2º, o disposto no inciso 1º do parágrafo anterior somente se aplica às operações de remessa da própria mercadoria a ser exportada posteriormente, no mesmo estado em que se encontra, ressalvado o seu simples acondicionamento e reacondicionamento. Então, ele fala aqui do inciso 1º do parágrafo anterior. Parágrafo 1º, que é o parágrafo anterior, inciso 1º. Operações que destinem mercadoria diretamente a depósito ou recinto alfandegado em recinto especial para despacho aduaneiro de exportação, REDEX, ou em estabelecimento de pré-embarque, EPI, com fim específico de exportação, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, inclusive trade company. Esse parágrafo 3º vai falar algumas coisas com relação à não incidência da exportação. Ele fala, então, que será devido o imposto pela saída de mercadoria, inclusive relativa à prestação de serviço de transporte, quando? Quer dizer, então ele vai dar uma hipótese de incidência, que a gente já até leu antes, mas vamos ler de novo. Quando não se efetivar a exportação, quando ocorrer a perda da mercadoria, quando ocorrer a reintrodução da mercadoria no mercado interno, ressalvada relativamente ao imposto devido pela operação, a hipótese de retorno em razão do desfazimento do negócio. Então, será devido o imposto pela saída da mercadoria. Quando? Quando não se efetivar a exportação. Quando que será devido também? Quando ocorrer a perda da mercadoria. Também será devido quando ocorrer a reintrodução da mercadoria no mercado interno. Ressalvada relativamente ao imposto devido pela operação a hipótese de retorno ao estabelecimento em razão de desfazimento. Então, nesse caso aqui também é uma hipótese de não incidência. Então, haverá uma reintrodução da mercadoria no mercado interno, mas mesmo assim não incidirá, porque haverá um retorno no caso de um desfazimento. Não será exigido o estorno de crédito de imposto referente à mercadoria, bens ou serviços entrados ou recebidos que venham a ser objeto de operações e prestações destinadas ao exterior. Então, não será exigido o estorno do crédito. Se essas operações ou prestações forem destinadas ao exterior. Parágrafo 4º. A não incidência do inciso 3º do caput não alcança as etapas anteriores de circulação da mesma mercadoria ou de outras a que tenham dado origem. E ele fala que, se ressalvado o disposto do parágrafo 1º, que fala desse corredor de exportação, aqui, do parágrafo 1º, que fala da operação que destina mercadoria diretamente a depósito fechado, recinto especial, e também a estabelecimento de pré-embarque.
e aquela também da saída de produto destinado a consumo ou uso de embarcação de aeronave de bandeira estrangeira portada no país, qualquer que seja a finalidade. Então, ressalvada essas etapas aqui, a não incidência da exportação não alcança as etapas anteriores à circulação da mesma mercadoria ou de outras que tenham dado origem. Parágrafo 5º. Na hipótese do inciso 8º, quando a prestação de serviço for feita por contribuinte do imposto, havendo emprego de mercadoria adquirida pelo autor da encomenda, o prestador do serviço manterá arquivada para exibição ao fisco a cópia de nota fiscal ou DANF correspondente. Inciso 8º, aquela não incidência relativa à saída do estabelecimento prestador de serviço alcançado pela tributação municipal de mercadoria para utilização ou emprego na prestação de serviço listado em lei complementar, ressalvados os casos expressos de incidência do ICMS, observado que está lá no parágrafo 5º desse artigo, que é o que a gente acabou de ler. Parágrafo 8º. O disposto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo também se aplica à transferência de mercadoria com fim específico de exportação entre estabelecimentos de uma mesma empresa comercial exportadora, desde que a mercadoria não transite pelo estabelecimento destinatário e que seja entregue diretamente ao armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Parágrafo 9º. Nas operações destinadas a consumidores cativos ou livres do grupo A, sujeita à aplicação de tarifa binômia decorrente de celebração de contrato com a concessionária de distribuição de energia elétrica, não será exigido o recolhimento do imposto sobre o valor da parcela correspondente à demanda de potência não utilizada pelo consumidor.